Este vídeo faz uma profunda reflexão sobre a experiência universal do sofrimento humano, particularmente a dor indescritível e incomensurável da perda de um filho. A morte de um ente querido, especialmente um filho, é uma experiência angustiante e devastadora que põe à prova a resistência emocional e espiritual das pessoas. No entanto, vejamos como a dor é vivida e manifestada. Em muitas culturas, a morte é vista como o fim definitivo da vida, e o luto é encarado como algo necessário, mas profundamente doloroso, muitas vezes levando as pessoas a uma fixação no corpo físico do falecido, em vez de se concentrarem no espírito ou na alma que transcende a morte. O sofrimento, embora válido, muitas vezes se transforma em uma forma de apego egoísta e materialista, focado no que é tangível, no corpo que apodrece, enquanto a alma do falecido continua sua jornada além da morte. A dor humana não deve ser apenas uma reação egocêntrica ou uma forma de apego ao corpo físico, mas deve ser reconhecida como parte de um processo maior e mais significativo de evolução espiritual. A perda, quando vista de uma perspectiva espiritual mais elevada, pode ser uma oportunidade de transformação, aprendizado e crescimento, ao invés de uma tragédia imutável. Em muitos casos, as reações à perda são caracterizadas por um apego excessivo à imagem física do falecido, como se o corpo fosse a essência da pessoa. O lamento e o sofrimento se tornam um culto ao cadáver, um apego irreal à carne que, por mais que tenha sido um veículo para a alma, não é a verdadeira identidade do ser humano. Muitas vezes os pais, ao perderem seus filhos, se apegam tanto à memória física do falecido que se tornam incapazes de compreender que a morte do corpo não é o fim da existência, mas um ponto de transição para um estado espiritual superior. Esse tipo de apego prolongado ao corpo e a dor associada a ele é visto como uma manifestação de egoísmo, pois, ao focar apenas na morte física, os indivíduos se recusam a olhar para além da experiência terrena e a entender a morte como um processo natural e espiritual. A crítica também se estende à sociedade em geral, que frequentemente promove rituais de luto e memorializações físicas como forma de lidar com a perda. Isso, muitas vezes, perpetua a dor sem levar à verdadeira cura ou compreensão espiritual. Ao invés de se fixar no sofrimento pessoal, os indivíduos poderiam transformar a dor da perda em ações de solidariedade e compaixão, ajudando outras pessoas em situações de sofrimento semelhantes. Esse ato de transcendência da dor pessoal para o alívio do sofrimento alheio é visto como uma maneira mais verdadeira de homenagear aqueles que partiram. Quando os pais enfrentam a morte de um filho, eles tendem a ver seu sofrimento como único, e muitas vezes não reconhecem que todos, em algum momento, enfrentarão algum tipo de dor ou perda. Em vez de cultivar a empatia e a compreensão da dor do outro, muitas pessoas acabam se isolando em seu próprio sofrimento e negando a experiência espiritual que a dor pode oferecer. Essa falta de sensibilidade espiritual impede que as pessoas vejam o sofrimento como uma oportunidade de crescimento, aprendizado e conexão com os outros. Esse tipo de egoísmo espiritual é uma falha, pois a dor, longe de ser algo exclusivo, é parte da experiência humana universal. Ao se concentrar exclusivamente em seu próprio sofrimento, as pessoas perdem a chance de expandir sua capacidade de amar e de ajudar o próximo. O verdadeiro amor é aquele que não se limita àqueles com quem temos laços afetivos ou sanguíneos, mas que é estendido a todas as pessoas que estão em sofrimento. Isso exige uma transformação espiritual em que a dor pessoal se torna um impulso para agir em benefício dos outros, reconhecendo que a verdadeira felicidade e paz vem da ajuda ao próximo. Ao contrário da visão materialista, a morte não é o fim da existência, mas uma transição. A morte do corpo físico não é um término absoluto, mas parte de um ciclo natural no qual a alma do ser humano continua sua jornada no plano espiritual. O corpo físico é descrito como um veículo temporário que a alma usa para se expressar na Terra, mas que, após a morte, não possui mais valor em si mesmo. A morte, portanto, não deve ser encarada com o mesmo peso de um fim definitivo, pois a alma do falecido é imortal. A reação ao luto, se orientada de forma espiritual, não deveria ser um apego à carne, mas um processo de compreensão do significado espiritual da morte. Ao perceber que a alma não morre com o corpo, os pais poderiam, ao invés de se afligirem de forma egoísta, celebrar a vida e a jornada espiritual de seus filhos, sabendo que eles continuam existindo em outra forma. Além disso, a vida não é algo que começa e termina com o nascimento e a morte do corpo.
A existência humana é parte de um ciclo espiritual mais amplo, onde cada ser humano tem várias vidas para cumprir suas lições espirituais. Portanto, a dor da perda não deve ser vista como um castigo, mas como uma oportunidade para a alma de ambos, a dos pais e a do filho falecido, crescer e evoluir. O apego sentimental excessivo ao corpo morto do ente querido é como um sentimentalismo falso. Essa excessiva veneração pela carne, ao invés de permitir o luto saudável, acaba fortalecendo um apego materialista que não favorece o crescimento espiritual. O apego ao corpo é uma forma de negação da verdadeira realidade da alma, que transcende a matéria. O amor verdadeiro, que se dirige à alma e à sua imortalidade, é substituído por um amor distorcido e egoísta, que se foca apenas no físico. Esse sentimentalismo falso impede a pessoa de ultrapassar o luto e se abrir para novas formas de amor, que são mais espirituais e universais. A verdadeira superação do luto, portanto, não está na tentativa de reviver a imagem física do falecido ou em permanecer no sofrimento, mas em aceitar a transitoriedade do corpo e em agir de acordo com os princípios do amor espiritual, que envolvem ajudar os outros a superar suas próprias dores. O conceito de karma, ou a lei de causa e efeito, é abordado para esclarecer a relação espiritual entre pais e filhos. As experiências de vida, incluindo o sofrimento da perda, não acontecem de maneira aleatória, mas seguem uma lógica espiritual baseada no karma. As relações familiares, especialmente entre pais e filhos, são, muitas vezes, influenciadas por situações de vidas passadas, onde os filhos podem ter causado sofrimento aos pais, o que leva a um processo de resgatar débitos espirituais em uma nova encarnação. Nesse contexto, a dor da perda pode ser vista não como uma fatalidade ou punição, mas como uma oportunidade para pagar e aprender com as dívidas espirituais acumuladas ao longo de várias vidas. O karma, portanto, propõe que o sofrimento e a perda não são eventos acidentais ou sem propósito, mas partes de um ciclo maior de aprendizado e evolução espiritual. Essa perspectiva kármica ajuda os pais a verem o sofrimento de maneira mais ampla e a compreenderem que a dor, por mais que seja intensa, tem um significado espiritual que vai além da simples perda de um ente querido. A relação com os filhos, vista sob essa ótica, pode ser entendida como uma oportunidade para que ambos, pais e filhos, evoluam espiritualmente, resgatem débitos e cumpram um papel no aprendizado mútuo. O amor transcende as fronteiras do egoísmo humano, e é isso que deve ser o foco de todos os indivíduos, especialmente no contexto do sofrimento e da perda. O verdadeiro amor é o amor que se direciona para além da carne, para a alma do outro, reconhecendo a imortalidade do espírito. Ao reconhecer que a alma nunca morre e que a vida não é limitada ao corpo físico, os pais podem transcender o luto físico e abrir-se para um amor mais profundo e universal. O amor transcendental envolve uma conexão profunda com todos os seres humanos, além das relações pessoais e familiares. Esse amor não se limita a um ser, mas se expande para todos, reconhecendo que todos somos partes de um grande todo espiritual. Esse amor é o que pode curar, consolar e transformar a dor da perda em algo que enriquece a vida espiritual de todos os envolvidos. A percepção humana do tempo pode influenciar a forma como lidamos com o sofrimento e a perda. Ao longo do tempo, a imagem de um ente querido que se foi tende a se tornar um símbolo fixo na mente dos enlutados, congelando a memória do falecido em um determinado momento da vida. Isso pode resultar em uma visão distorcida da realidade, pois a pessoa que se foi não é mais a mesma, e a memória de sua presença, no corpo físico, é algo em constante transformação, tanto no plano físico quanto no espiritual. A visão do tempo como algo imutável, que nos coloca em contato com a morte como uma tragédia definitiva, é criticada. O espírito é imortal e a verdadeira visão espiritual do tempo deve ser encarada como algo mais fluido e contínuo. O sofrimento que se fixa no lamento pela imagem do corpo perdido é uma ilusão, porque o espírito, ao transcender a carne, continua sua evolução em outra forma de existência. A crítica aqui é sobre como o apego às imagens do passado e as emoções ligadas ao sofrimento paralisam o progresso espiritual. Ao se fixar em um evento como a morte de um filho, sem a devida compreensão da continuidade espiritual, os indivíduos se afastam da verdadeira transformação que poderia vir da aceitação e da superação do luto. O tempo, nesse sentido,
Não é um inimigo que se deve combater, mas uma ferramenta de crescimento que, se compreendido espiritualmente, ajuda a alma a se curar, aprender e evoluir. Vemos aqui a dificuldade que muitos têm de amar o próximo, especialmente aqueles que estão fora do círculo familiar imediato. Ele sugere que a dor do luto, muitas vezes, nos impede de desenvolver uma verdadeira empatia pelo sofrimento alheio. O amor genuíno, segundo o autor, é aquele que se expande além dos laços sanguíneos e afetivos imediatos e se volta para o coletivo, para o bem de todos. A grande questão aqui é como superar o egoísmo que limita as nossas relações afetivas e nos impede de ver o outro como um ser igualmente digno de compaixão e amor. Quando se trata de um filho perdido, a dor é geralmente absorvida em um mundo fechado, onde o foco é exclusivamente na perda pessoal, sem reconhecer o sofrimento das outras pessoas. O lamento egoísta pela perda de um ente querido faz com que muitos pais se isolem em sua dor, não conseguindo olhar para além de sua própria dor para perceber que existem outras mães e pais, que estão igualmente sofrendo a perda de seus filhos. Esse isolamento emocional, muitas vezes, também é fomentado pela visão materialista de que apenas aqueles com os quais compartilhamos uma ligação sanguínea são dignos de nossa atenção e cuidado. Para quebrar essa barreira do egoísmo, é necessário um processo de transformação espiritual, no qual a pessoa começa a enxergar o sofrimento do próximo com o mesmo cuidado e amor com o qual cuida de sua própria dor. O sofrimento, embora uma experiência dolorosa, pode se tornar a chave para a verdadeira cura espiritual, quando compreendido como um caminho para o crescimento e transformação. O sofrimento, quando vivido com consciência espiritual, pode se tornar um poderoso instrumento de desenvolvimento da alma, pois nos ensina a lidar com as contradições da vida humana, a superar o egoísmo e a encontrar um propósito maior no amor e no cuidado com o próximo. A dor não deve ser encarada como uma punição, mas como um convite ao despertar espiritual. Quando os pais se concentram na dor da perda, sem reconhecer a imortalidade do espírito, eles estão se limitando a uma visão estreita da vida. A verdadeira cura vem quando, em vez de lamentar a perda de um corpo físico, a pessoa começa a focar no espírito que sobrevive à morte e que, de certa forma, transcende a limitação da carne. A verdadeira paz vem da aceitação de que a morte não é o fim, mas uma transição para um novo estágio de evolução. Essa visão do sofrimento como uma oportunidade de transformação não é fácil, mas é essencial para que a alma possa se libertar do ciclo de dor e lamento e encontrar um propósito mais profundo em sua existência. Ao ultrapassar a dor pessoal e o apego ao corpo físico, o indivíduo pode começar a viver de maneira mais plena, ajudando o próximo e vivendo em harmonia com as leis espirituais universais. É importante não apenas viver o sofrimento de maneira passiva, mas de agir ativamente para transformar esse sofrimento em algo positivo. A verdadeira maneira de honrar a memória de um filho ou ente querido é por meio de ações concretas que ajudem outras pessoas, como acolher órfãos, ajudar aqueles que sofrem ou doar para causas que aliviem a dor do próximo. Isso não apenas transforma a dor pessoal, mas também contribui para a evolução espiritual de todos envolvidos. O amor verdadeiro não se limita ao sofrimento de um ente querido, mas se estende a todos os seres humanos, reconhecendo o sofrimento universal como parte da experiência humana. Ao agirmos para aliviar a dor do próximo, transformamos nossa própria dor em algo maior e mais significativo. Em vez de ficarmos presos ao sofrimento egoísta, podemos usar a dor como uma oportunidade de crescer espiritualmente e de ajudar os outros a fazer o mesmo. Podemos olhar para a morte de uma forma espiritual, reconhecendo que a vida não é limitada ao que vemos em nossa realidade material. A morte é um evento natural e inevitável, mas ela não é o fim da existência. A verdadeira morte é a morte do egoísmo, da falsa visão de que somos apenas corpos, de que o sofrimento é irreparável e de que a vida se resume à experiência terrena. A morte, portanto, é um portal para uma nova realidade, onde a alma continua sua jornada em direção à iluminação e à evolução. O verdadeiro sentido da vida está na superação do egoísmo, na compreensão da imortalidade da alma e na capacidade de amar além das limitações materiais e emocionais. A dor da perda, se vista dessa perspectiva, se torna uma oportunidade para transcender os limites do sofrimento humano e se conectar com a grandeza espiritual que nos envolve a todos. Temos que repensar nossa visão sobre a morte, o sofrimento e o amor,
propondo uma visão mais ampla e espiritual que transcende a dor e nos convida a crescer em direção à verdadeira compreensão do que significa ser humano, em todos os seus aspectos espirituais e materiais. Se você gostou deste vídeo e quer continuar aprendendo sobre o verdadeiro significado da vida, da morte e do amor espiritual, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar um like. Sua inscrição nos ajuda a criar mais conteúdos inspiradores para você e para outras pessoas que buscam uma visão mais profunda da espiritualidade. Juntos, podemos espalhar a luz do conhecimento.